A nossa vida parece como um grande carrossel. Uma hora está no chão, outra hora está no céu. Fala galera, tava devendo esses vídeos para vocês, né? Falei há algum tempo que ia começar a gravar, mas infelizmente terminei me enrolando, não tive muito tempo. Mas vamos ver se eu consigo gravar alguns agora, tá certo? Para começar, eu quero falar sobre essa música que tocou aqui no início, que foi Carrossel de Dois Dobrado, tá bom? Eu vou tentar trazer sempre uma música diferente para que vocês conheçam, para a gente poder divulgar o trabalho de alguns artistas que produzem conteúdo de forró. Segue no Instagram, segue no Facebook para poder dar uma força. Tanto os artistas, os músicos, os DJs, os professores, tá certo? Então é isso. Como é que vão ser essas sequências de videoaulas? Para ser sincero, eu ainda não sei. Eu quero trazer algumas movimentações, sim, né? Vou trazer algumas coisas, alguns exercícios que vocês possam trabalhar em casa, mas queria aproveitar esse momento para a gente poder trabalhar um pouquinho também sobre a história, alguns conceitos do forró que eu acho importante, a gente não consegue trabalhar muito bem durante a aula, né? Tem muito trabalhando nos botecos. A gente sai da aula, vai tomar uma cervejinha, sempre toca nesse assunto, eu consigo explicar uma coisa, explicar outra, mas nunca de uma maneira mais trabalhada, né, didaticamente. Nesse primeiro vídeo, eu quero começar falando sobre a pergunta que mais me fazem, o que é o forró pé de serra, o que é o forró eletrônico, o que é o forró universitário. Então vamos tentar colocar isso de uma maneira mais didática para ver se a gente consegue explicar. Antes de começar a falar sobre os estilos, sobre as diferenças, é preciso que a gente tenha uma coisa em mente. Uma coisa é música, outra coisa é dança. Tem tanto o forró música quanto o forró dança. Então algumas nomenclaturas, algumas definições cabem na música e não cabem na dança, e vice-versa. O que eu vou passar aqui para vocês é a minha interpretação sobre o forró. Tá? O que eu considero forró universitário, o que eu acho que é o forró pé de serra, tá bom? Tendo em vista tudo que eu estudei, né, os materiais que eu busquei, os professores que eu tive, mas não é uma verdade absoluta, simplesmente é a definição do Rafael Guerra, tá certo? Muito cuidado com as pessoas que colocam verdades absolutas para vocês, tá? Isso é forró, aquilo não é forró. Tá? Muito cuidado com isso, porque a arte, né, a música é algo muito livre, é algo muito vasto, né, para a gente ficar rotulando de maneiras incisivas. Né? Então vou passar aqui um pouquinho do que eu considero. Primeiramente eu quero começar falando sobre o forró pé de serra, aquele forró lá do Luiz Gonzaga, né? Não foi o Luiz Gonzaga que criou o forró, tá bom? O Luiz Gonzaga simplesmente popularizou, ele transformou o forró, ele pegou algo que era lá do interior do Nordeste, né? E ele deu uma roupagem nova, de uma forma que foi bem aceito pelo público da época e até hoje. Então, Luiz Gonzaga, sem dúvida nenhuma, é o precursor disso tudo, né? A pessoa mais importante para a gente dentro do forró, mas ele não é o criador do forró. No máximo, é o criador de uma nova forma de forró que a gente veio a conhecer, tá bom? Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre Luiz Gonzaga e a história do forró em outro vídeo, se vocês quiserem, postem aí. Mas esse forró pé de serra, Luiz Gonzaga costumava dizer que o forró dele era aquele mesmo forró que ele tocava lá na Serra do Araripe, né? Lá na cidadezinha de Exu, que ficava no pé da Serra do Araripe, né? Por mais que ele nunca tenha usado o termo forró pé de serra para definir o forró dele, ele dizia que era o mesmo forró que era tocado lá no pé da serra dele. Né? E aí muitas pessoas, para poder valorizar o seu trabalho, né, dizer que era aquele forró matuto, aquele forró de qualidade, aquele forró do Luiz Gonzaga, começaram a chamar de forró pé de serra. E terminou pegando, né? Mas o forró pé de serra nada mais é do que o forró original, do que o forró do Luiz Gonzaga. Certo? Todos esses forrós que a gente curte, de trios, de bandas hoje em dia, é o dito forró pé de serra. Ainda nessa linha do forró pé de serra, terminou surgindo o forró universitário, né? Por que na linha do pé de serra? Porque para mim o forró universitário ele é a mesma coisa que o forró pé de serra, tá bom? A única diferença é que ele é um produto, né? No início dos anos 2000, quando começaram a surgir bandas como Fala Mansa, como Rastapé, né? Quando as gravadoras e a mídia resolveu apostar novamente no forró, eles quiseram criar um produto novo, para dizer que estavam trazendo algo novo para o público. Mas para mim é o mesmo forró. Né? É o forró pé de serra. Hoje em dia, inclusive, eu acho que nem cabe mais o uso do termo forró universitário. Né? Muitas bandas tradicionais da época passaram a usar o termo de forró universitário porque perceberam que era um produto, era o que estava vendendo. Né? Não havia tanto interesse no nosso forró tradicional, assim como hoje. Usar o termo forró universitário, para mim, não vale mais a pena. Eu acho que
sempre foi a mesma coisa, que forró pé de serra, muda um instrumento, o outro, mas acho que não tem uma diferença tão gritante que vale a gente dizer que é um estilo diferente, né? Ou classificar uma banda como forró pé de serra ou forró universitário. Vai ser mega difícil, né? O Fala Mansa é forró universitário, mas aí quando o Fala Mansa grava com Virgulino, por exemplo, o Enoch, aí o Enoch está cantando forró universitário, ou é o forró pé de serra, ou na mesma música tem o Enoch cantando forró pé de serra e tem o Fala Mansa cantando forró universitário. Então para mim é tudo forró, tá? É muito importante também isso, a gente terminou usando o termo forró pé de serra para tentar dar uma qualidade para as músicas, né? Dizer que não, é o forró, mas tudo, mas nada mais é do que forró. Então quando a gente pega forró universitário, forró pé de serra, é tudo simplesmente forró, no modo mais bruto, mais original, tá certo? Agora saindo um pouquinho da linha do forró, né, desse forró tradicional, a gente tem, por exemplo, o forró eletrônico. Aí sim, forró eletrônico, para mim, na minha concepção, né, e acho que é o mais aceito por todo mundo que estuda isso, é completamente diferente do nosso forró. Por mais que ele tenha vindo, que ele seja originário, né, que ele seja derivado do forró tradicional do Luiz Gonzaga, através de Mastruz com Leite, Frank Aguiar, né, ambos que inclusive tocavam o forró tradicional antes, né, terminaram reformulando, trazendo música, instrumentos elétricos, né, trazendo umas pegadas um pouco diferentes e misturando no forró, surgiu esse tal de forró eletrônico, que na minha concepção é um ritmo à parte. Então a gente tem o nosso forró tradicional, a gente tem forró eletrônico. Por mais que hoje em dia, no geral, né, a mídia, por exemplo, se a gente for botar na TV a cabo, né, procurar lá a Radionet, você vai sintonizar forró, o que vai estar tocando vai ser Aviões do Forró, vai ser Calcinha Preta, certo? Mas pra gente que trabalha com forró de verdade, com forró original, com forró tradicional, forró eletrônico é outra coisa. Então o termo forró é aquilo que foi trazido pelo Luiz Gonzaga. Não foi inventado por ele, mas foi trazido por ele, foi difundido por ele, né? Isso é o forró em si, forró puro, tá certo? Agora o forró eletrônico, ele é um derivado, ele é uma coisa à parte. Não significa que seja ruim, é um estilo diferente, assim como qualquer outro estilo. Eu gosto de forró, mas eu não gosto de samba. Eu gosto de forró eletrônico. Tá? Então é um estilo à parte. Agora um ponto que vale ressaltar é que forró eletrônico não é calypso, tá certo? Mas eu sempre ouvi falar que calypso é forró eletrônico. Muita gente costuma confundir isso. Na verdade, eu mesmo não sei explicar qual é a diferença, né? Eu sei que é bem parecido, mas a banda Calypso, né, a Joelma, eles tocam um ritmo chamado calypso, que é lá do Pará, que tem a ver com brega, tecnobrega, Gabi Amarantos, né? A questão é que hoje em dia, com esse pop, né, essa popularização, todo mundo querendo vender, os ritmos ficam muito próximos, né? Hoje em dia você ouve o forró eletrônico, o Wesley Safadão da vida, por exemplo, você não sabe diferenciar de um sertanejo universitário, né? Até alguns pagodes hoje em dia a gente vai ouvir, eu falo, caramba, mas isso não é sertanejo universitário? Então, o mesmo tecnobrega, às vezes a galera termina levando para uma vertente que sabe que é o que está vendendo e tenta manter o nome. Então, tem um ponto de convergência ali, onde todos esses ritmos que estão na rádio hoje em dia terminam se juntando, né? E a gente não consegue bem identificar o que é uma coisa e o que é outra. Mas existe um ritmo chamado calypso, existe um ritmo chamado brega, existe o tecnobrega, existe o forró eletrônico, tá bom? São coisas distintas. Agora, saber distinguir é a parte difícil. Mas e o tal do forró roots, né? O roots, pra mim, na minha concepção, Rafael, ele é um termo que ele se emprega na dança, tá certo? Na música eu já acho que não tem muito cabimento. Lembra aquilo que eu falei lá no início? Tem umas coisas que cabem na dança, não cabem na música e vice-versa? Então, esse é o caso. Algumas pessoas se referem a forró roots como forró antigo, né? Às vezes forró em vinil, forró em 78 BPM e tal. Mas o que é isso se não forró? Né? Então, eu acho que é você inventar um nome para algo que já existe, né? É você dar um nome a algo que já existe há muito tempo. Não sei, para mim não é algo usual, né? Na música, na dança, forró roots realmente existe. E pra gente terminar, tem também o forró trap. Forró trap? Nunca ouvi falar de forró trap. Forró trap nada mais é do que uma versão remixada de forrós que já existem. Esse é o forró trap. Depois procurem no YouTube, tem bastante coisa lá, tem algumas coisas legais, tem algumas coisas muito doidas, né? É sempre bom a gente conhecer. Acho que de música era isso, mais ou menos o que eu tinha para falar. Se ficou faltando alguma coisa, né, se tiverem mais algumas dúvidas, me mandem mensagens que eu respondo no próximo vídeo, ou respondo no próprio grupo. Antes de começar a falar de dança, primeiro tem um ponto que eu acho que é bem importante a gente entender, né?
desde que existiu a música forró, existe a dança forró, tá? Só é importante que a gente perceba que nem sempre a gente teve academias de dança, tá certo? E o forró existe há muito tempo, tem relatos de forró do século XVIII no Nordeste, tá? Então o forró praticamente sempre existiu e o pessoal sempre dançou de uma forma livre, sem os padrões que a gente passou a criar quando a gente começou a academizar a dança. Não sei nem se existe essa palavra, mas deixa quieto. Certo? Mas desde que a gente passou a teorizar a dança, né, o forró passou a mudar, se tornou outro tipo de coisa. Então é legal a gente procurar de repente na internet qualquer vídeo do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, vocês vão ver que qualquer show deles sempre tem gente dançando. Mas vocês não vão ver giros, vocês não vão ver os passos que a gente faz hoje em dia, né? Essas sacadas de perna que o pessoal gosta de usar. Não tinha esse tipo de coisa, né? Era aquele forró juntinho, aquele forró matuto, né? Às vezes a gente vai na feira nordestina, antigamente via aqueles coroinha dançando cacau, dançando um negócio mais pé no chão, mais bucho com bucho, né? Hoje em dia estão os velhinhos já fazendo giro. Então a dança ela vai se transformando, ela vai mudando. O importante é a gente tentar sempre manter a nossa essência. Para começar a falar dos estilos, vamos começar a falar sobre forró universitário. Vocês lembram que eu falei quando eu estava falando de música, que o forró universitário surgiu como um produto? A mesma coisa aconteceu com a dança. Quando o Fala Mansa surgiu, quando essas bandas ressurgiram novamente na TV, nas rádios, as academias de dança que já estavam estabelecidas, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente, perceberam que eles tinham um produto em mãos. Então eles precisavam ensinar as pessoas a dançarem forró, porque o pessoal que ia num show de forró queria dançar. Você vai num show do Fala Mansa e não vai dançar? Inconcebível isso, né? Porém, enquanto tinha gente que dançava lá de qualquer jeito, outros não tinham tanta facilidade ou queriam dançar um pouquinho melhor, começou a surgir uma oportunidade para as academias de dança. Porém, como não era costumeiro dançar forró, as academias de dança, no geral, terminaram pegando coisas de ritmos da dança de salão e botando no forró. Então, na verdade, muitos simplesmente pegaram o soltinho e transformaram. Pegaram o soltinho e falaram, não, vem cá, meu filho, agora você se chama forró. E começaram a dar aula de forró junto com o soltinho, fazendo passo básico à frente e atrás, né, um pouco diferente, diferenciando algumas coisas que não cabiam, né, do soltinho, mas muitas movimentações de braço vieram do soltinho. Então, o forró universitário terminou se tornando a dança que as academias começaram a ensinar, né? E não tinha muito padrão. Cada professor transformava do seu jeito, porque era algo livre. Se a gente for perceber, hoje em dia acontece mais ou menos o parecido com o sertanejo universitário, né? Tem muitas academias que têm hoje em dia a turma de sertanejo universitário e tal, mas eu ainda nem sei se já é algo padronizado, né? Se já existe um grupo que proteja o forró, o sertanejo universitário, que padronize os movimentos, né? Então, eu já assisti algumas aulas de sertanejo universitário, né, em academias que eu dei aula, em workshops que eu participei, e eu vejo coisas bem distintas, né? Meio que várias pessoas fazendo o que queriam, né? O que achavam que cabiam na dança. Lembrando que a dança é livre. Tá? O que a pessoa quiser botar e encaixar, legal, tá valendo. Desde que a gente mantenha os princípios de ritmo, de interpretação musical, né? Então o sertanejo universitário terminou se tornando um produto, né, que as academias vendiam, que as rádios vendiam, o pessoal começou a procurar muito aula de forró universitário. Só que é bem interessante, o forró ele sempre esteve vivo, com lugares, por exemplo, como Itaúnas, né, que sempre manteve o forró vivo, porém não tinham aulas. E o pessoal dançava simplesmente na pista, de qualquer forma. Quando começou a surgir o pessoal do forró universitário dançando na pista, fazendo passinho que o pessoal do salão não fazia, terminou destoando bastante do que era dançado na época. Então tinha muito o pessoal que dançava simplesmente no salão, né, aprendia a dançar na pista, e tinha o pessoal que fazia aula. Terminou gerando meio que uma rixa. E o pessoal que aprendia dançando começou a chamar o pessoal da dança de salão de pula-pula, e o pessoal da dança de salão começou a chamar o pessoal da pista de ratão. E aí terminou criando uma rixa, que hoje em dia acho que nem existe mais tanto, né? Muitos desses ratões que dançavam roots, né, eles foram evoluindo na dança deles, outras pessoas foram gostando, e eles terminaram percebendo que eles poderiam dar aula disso. Então muitas dessas pessoas da pista se tornaram professores, né? E aí mudaram o seu discurso, graças a Deus, né? Não, pensando bem, acho que é legal fazer aula, é interessante, né? A pessoa aprender, a pessoa evoluir, que, convenhamos, óbvio, né? Nem todo mundo tem aquela habilidade de chegar já no salão rabiscando, ou olhar e já aprender a dançar, né? Às vezes precisa de um empurrão, precisa de uma ajuda, por isso que as aulas são tão legais, né? Tão importantes. Então esses ratões, os antigos ratões, né, terminaram criando o movimento roots, né? Aí tem muita divergência também, o que criou o roots e tal, como é que é?
O roots, na verdade, para mim, ele surgiu dessa mesma galera que defendia o forró, que já frequentava o forró antes da modinha, do forró universitário. Esse pessoal, eles usavam o termo roots para se referir ao pessoal mais antigo, ao pessoal que não estava no forró por modinha, né? Como eu acabei de falar. E dentre essa galera que aprendia a dançar no salão, tinha o pessoal de Itaúnas, né? Itaúnas respira forró, né? Os nativos, todo mundo dança. E os roots gostavam muito desse estilo, sempre gostavam. Então foi surgindo um estilo Itaúnas que foi agradado aos roots. Ah, mas Itaúnas e roots não é a mesma coisa? Aí é que tá, tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é. Eu, Rafael, eu vejo muita similaridade, né? Embora eu veja muita gente do estilo Itaúnas que defende essa separação, né? Não gosta de chamar de roots ou prefere usar o termo forró Itaúnas, né? Eu vejo alguns roots que defendem o contrário, que é a mesma coisa que o forró roots, é a mesma coisa que o forró Itaúnas. Porém, se a gente olhar defensores do forró roots ou do forró Itaúnas dançando, a gente vai ver muita similaridade, né? Tem ainda algumas pessoas que são representantes do roots ou do estilo Itaúnas, né? Que preferem usar simplesmente o estilo forró, né? Não, eu dou aula de forró, eu ouço muito o Adson Pequeno, por exemplo, é outro que vale a pena vocês seguirem no Instagram, dizer que o estilo dele é forró, simplesmente, ele dá aula de forró, né? Não necessariamente roots ou não necessariamente Itaúnas. Então, por mais que sejam parecidos, há uma defesa, né, de que há uma diferença entre eles. É importante essa história de estilo. Ah, mas só tem esses estilos? Será que tem mais estilos? Gente, tem 1 milhão de estilos, tem muitos estilos, tá? Às vezes um professor surge e ele resolve criar o estilo dele. Ah, meu estilo é tal, né? Ou sei lá, eu sou o Rafael Guerra, meu estilo é o Rafael Guerra. Enfim, estilo tem a ver com o modo que você dança, né? De repente algo que você escolhe de fazer diferente, ou sua postura. Enfim, estilo é algo muito livre, que é criado todos os dias, e às vezes, mesmo sem dar nome, há um estilo, né? Eu aprendi a dançar com o Marquinhos do Forró, né? Meu professor foi o Marquinhos do Forró, que hoje em dia está em Portugal. Ele tem o estilo dele, né? Quando eu vejo um aluno dele dançando, eu consigo ver, pô, dança igualzinho o Marquinhos do Forró. Porém, ele não coloca o nome, né? O estilo de dança Marquinhos do Forró. Não, ele dá aula de forró, né? Tem muitos alunos meus também que eu percebo dançando, que eu vejo que dançam parecido, né? Que eu vejo que dançam iguais a mim. Só que eu não gosto de pensar como estilo Rafael Guerra, né? Eu gosto de pensar que é o forró. A gente está ensinando forró. E eles dançam parecido comigo por enquanto. Daqui a pouco eles vão evoluir, vão criar o próprio estilo. Então isso é legal na dança. A gente precisa entender que os estilos eles não existem para separar. Eles existem muito pelo contrário, para juntar a gente. Tá certo? Ah, eu danço do jeito que o Rafael Guerra dança. Mas, pô, o Rafael Guerra não dá aula de roots. Vou fazer aula com roots para aprender. O importante é a gente agregar conhecimento, tá, galera? E cada um vai desenvolver o seu próprio estilo, tá? Pensem sempre nisso. O forró, a palavra-chave para o forró tem que ser agregar, nunca o contrário, tá bom? Então o conhecimento ele nunca é demais. Procurem fazer aula, faz aula comigo, vai lá fazer aula com o João Manberg, vai fazer aula com a Sabrina, vai fazer aula com o Igor, vai fazer aula com o Brasil inteiro, com o Rio de Janeiro inteiro, depois com o Brasil inteiro, tá bom? Quanto mais vocês conhecerem da dança, melhor para vocês e melhor pra gente também. Então é isso, muito obrigado, espero que tenham curtido. Enviem o feedback de vocês, eu não estou muito acostumado a fazer vídeos, acho que deu para perceber que eu não fico muito à vontade de frente para a câmera, né? Mas vou tentar sempre melhorar, tentar colaborar, né, com que a gente passe por esse período estranho aí um pouquinho mais leve. Então é isso, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Valeu.